Tem 9 dias que a SAF do Vasco completou um ano. Né? A constituição da SAF do Vasco foi no dia 2 de setembro de 2022. É isso. Então eu queria te ouvir qual é o balanço que o Júlio faz desse primeiro ano de SAF. E durante a sua explanação você citou que existiram erros nessa composição de SAF. Você comentou, mas não falou quais são. Queria te ouvir. E a SAF do Vasco já começou estranha, na minha visão, Júlio, num aspecto. A gente tem uma SAF no Botafogo, a gente não escuta burburinho de que o pau tá comendo, de que o clube associativo tá brigando com a SAF, e isso aconteceu já no Vasco. A do Galo tá muito recente, acho que a gente não tem nem lastro ainda pra opinar, tá muito recente. O Bahia foi muito próximo a nossa, não tem lá informação de que o pau tá comendo no Bahia, mesmo na zona próxima à zona igual a gente. Não tem, de que o clube associativo quer mandar o Grupo City pra casa do chapéu, que quer abrir o contrato. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, Curitiba também constituiu a dele há pouco tempo, o Vasco tá repetindo na sua história recente que com SAF ou sem SAF, a briga continua. E aí eu quero ouvir, se diz que é um candidato de oposição, a gente viu uma discussão absurda entre clube associativo versus SAF, muito em volta do nome do Luiz Melo. E aí eu queria te ouvir, na sua opinião. E eu acho que foi uma das poucas coisas unânimes que eu vi no Vasco ultimamente. Parece que ninguém gostava do Luiz. Não ouvi você falando, queria te ouvir. Você acha que essa... Eu acho muito errado até na minha opinião, mas assim, você acha que essa briga toda entre clube associativo e SAF tem muito a ver com a figura mesmo do Luiz? Porque a gente tem agora o Lúcio, que parece que desde que o Lúcio chegou, o negócio virou um 360. Até que ponto isso é verídico, é um jogo de cena, não sei. Mas fato é de que desde que que o Lúcio Barbosa assumiu, o negócio mudou muito. Pelo que eu tô vendo, ele deve até ser efetivado como CEO, tanto que a menina que era controller, me fugiu o nome dela aqui, perdão. Kátia. A Kátia, já foi colocada na função de CFO, que era a função do Lúcio. Então eu queria te ouvir. Por que você acha que teve tanta briga entre clube associativo e SAF nesse primeiro ano, com o Salgado sendo quase até barrado num jogo do Vasco lá, que eu acho um negócio meio bizarro, ele sendo bom presidente ou péssimo. É inimaginável em termos de institucionalidade um presidente ser barrado na entrada do clube, sendo ele associativo ou SAF. E queria te ouvir especificamente sobre a figura do Luiz. Qual é a sua visão? Você acha que ele tem a ver com esse problema? Não tem? Discorre pra gente sobre esse primeiro ano de SAF. Eu acho que a saída dele diz tudo, né? Ele sai do clube, nós batemos muito na saída dele, pedimos a saída dele insistentemente, pedimos ao Jorge que fosse duro, e ao Duque também, que o Duque e o Jorge são nossos representantes no Conselho de Administração da SAF. Então, constantemente no Conselho Deliberativo, quem acompanha pela Vasco TV, viu as inúmeras vezes em que eu fui à tribuna cobrar deles dois, que eram nossos representantes no Conselho da SAF, a demissão do Luiz Melo, desculpa, porque nós vimos uma figura ali que claramente não comprava as brigas que nós queríamos que fosse comprada por um presidente do clube, né? Inúmeras brigas, né? E além disso, tinha uma divergência muito grande, e aí tem a ver com a relação dele com o Jorge, entre os dois ali, né? Que criava um ponto de atrito muito grande. E era uma pessoa que claramente incapaz, incompetente de gerir aquela equipe, né? Tanto que a saída do Luiz e a entrada do Lúcio muda tudo da água pro vinho. Quer dizer, você vê ali uma mudança muito grande no clube, né? Uma mudança de postura, uma mudança de colaboração do clube com a SAF, ou seja, passou a haver interlocução do clube com a SAF, coisa que não acontecia. Eram Vascos. Eram dois Vascos diferentes, e a gente tem falado muito isso, um só Vasco. A nossa visão é um só Vasco, efetivamente, porque é um só Vasco. Há uma relação umbilical entre os dois. Não vai se desfazer isso sem que se perca muito, mas muito, muito. Entendeu? Então essa relação aqui ela tem que funcionar muito bem. E o Lúcio tem sido capaz de encaixar melhor essa relação. Retomar essa relação amigável entre as duas partes. Até porque elas não são duas partes, elas são uma parte só. Na verdade, assim, um Vasco forte, institucionalmente falando, ou seja, a associação, ela forte, ela fortalece a SAF. E vice-versa. Uma SAF que dá resultados no campo e dá resultados financeiros, que é a obrigação da SAF, ela fortalece o clube associação. E um clube associativo que dá resultados institucionais,
né, e resultados sociais e resultados desportivos nas outras modalidades esportivas, fortalece muito a marca da SAF também. Então não existe separação. É uma coisa só. Isso é umbilical. Essa relação tem que ser umbilical. E quem está à frente das duas organizações precisa entender isso. Tanto o presidente da SAF quanto o presidente do clube. Tem que entender que essas coisas andam juntos. Um é parte do outro. Se não entender isso, vai ser conflito. E quem perde é o vascaíno. Quem perde é o Vasco. Só. O único perdedor dessa história é o Vasco. Nenhum dos dois, quem ganha, se é o presidente daí da parte que é contra, ou se é a 777, não importa quem vai ganhar. O certo é quem vai perder é o Vasco. Isso é certo. Absolutamente certo. Quem perde é o Vasco. E nós não queremos isso. Então eu vejo o seguinte, primeiro ano da SAF, só respondendo a sua pergunta objetivamente, foi um ano de muitos erros. Quais? E alguns acertos, né? Muitos erros na gestão desse processo, no processo de fusão entre as duas partes, ou seja, houve um descuido desse processo de integração entre esses dois corpos. Eu acho que foi um descuido mesmo, do ponto de vista que chamam na gestão se chama de change management, gestão de mudança, né? Ou seja, a gestão de mudança ela é uma área específica da gestão, quando você fala gestão como um todo, né? A gestão de mudança, ela acontece, e você tem especialistas em gestão de mudança, que são pessoas que cuidam especificamente desse processo. Como é que você sai de A para B, né? Quando você faz uma fusão, ou você faz uma aquisição, você compra uma nova empresa, você funde com uma nova empresa, você precisa sair de um ponto A para o ponto B. Ou seja, é A mais B que vira C, né? Então, esse A mais B que vira C, essa gestão precisa ser feita muito bem feita. Tem pessoas especializadas em fazer gestão de mudança. Então, essa gestão de mudança foi mal feita. Essa integração não aconteceu como deveria acontecer. Gerou atritos. Fosse por pessoas incompetentes à frente de processo-chave, fosse por dificuldade do processo em si. Quer fazer isso com o avião voando. E é sempre desafiador. É desafiador em qualquer empresa. Qualquer processo. Já participei de vários. Qualquer processo de fusão e aquisição, ele é desafiador sempre. Porque é ali um choque cultural entre duas organizações. E quando esse choque cultural entre duas organizações, há sempre a dificuldade de qual é que vai prevalecer. É a B ou vai se criar uma nova cultura, né? E nesse processo entre uma coisa e outra, se a liderança não é muito forte, se a liderança não faz um papel ali muito, muito ordenador daquele processo, ele se perde. E foi o que aconteceu. E aí eu diria que as duas lideranças fraquejaram. Tanto a da SAF quanto a da associação. Ou seja, tanto a liderança do Luiz Melo quanto a liderança do Jorge, nesse ponto, fraquejaram em fazer esse processo acontecer. E aí ele deu ruim, né? Não aconteceu da maneira como deveria acontecer. Então, acho que com esse encaixe que o Lúcio tem feito nessa nova gestão, ele tem conseguido trazer luz, vamos dizer, a esse processo e tem conseguido fazer com que o Vasco Associativo ajude naquilo que ele realmente pode ajudar, que é na questão institucional. Quer dizer, o Vasco Associativo, ele tem um papel institucional muito forte. Então, se cada um cuidar do seu papel, se o Vasco Associativo cuidar do seu sócio, cuidar da sua sede e cuidar da sua participação na SAF, cobrando da SAF aquilo que ela tem que fazer, e a SAF cuidar do futebol e cuidar da gestão financeira desse ativo e dar o resultado financeiro que se espera para a associação, isso vai funcionar perfeitamente bem. E é o que se espera e é o que se deu de exemplo em outros casos acontecendo também. O futebol, ele tem sua dinâmica própria. Futebol você ganha ou perde, é do futebol, é do jogo, né? Agora, a gestão não, a gestão tem questões que são questões objetivas que precisam ser lideradas. E aí a liderança ela é fundamental. E é por isso que eu estou me colocando nesse processo à disposição, porque eu me sinto capaz de liderar esse processo de melhoria contínua do que é essa relação entre SAF e associação.